A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério ADPAF. Este é um vídeo online que será transmitido para o resumo das nossas escolas bíblicas dominicais. Hoje estaremos abordando os temas da lição 12, que é Jesus, o homem perfeito, e o novo homem em Jesus Cristo. Queridos, o texto da primeira lição é um texto que vai falar sobre Lucas, sobre o nascimento de Cristo. Falando sobre Jesus Cristo, o homem perfeito, existe até em forma de poesia uma citação que diz o seguinte: quando Deus, através de Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele não deixou de ser Deus. E quando Jesus Cristo foi para o céu, ele não deixou de ser homem. Por isso que Paulo vai dizer que quando ele veio aqui sobre a terra, ele esvaziou-se de si mesmo, ou seja, ele abdicou de usufruir de todos os seus poderes e fez-se semelhante ao homem. Bom, e vocês vão me perguntar, pastor, se Jesus Cristo abdicou dos seus poderes, como ele fazia tantos milagres? Ele fazia tantos milagres porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Como homem, Jesus Cristo, ele era passivo de pecar. Havia uma possibilidade dele pecar. Tanto havia essa possibilidade que Satanás vai tentá-lo. Satanás vai tentá-lo por quê? Porque acredita que ele pode ceder à tentação. Isso quer dizer o quê? É o lado humano de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, apesar de ele ter assumido a forma de homem, em nenhum momento ele pecou, mesmo havendo esta possibilidade. Bom, quando eu falo com vocês que Jesus Cristo, ele não deixou de ser homem, ele é verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente Deus. Observem, senhores e as senhoras, quando Estevão ele está sendo apedrejado e ele contempla Jesus Cristo lá no céu, ele diz o seguinte: eu vejo Deus assentado no trono e vejo o Filho do Homem, vejo o Filho do Homem. Quando em Apocalipse, no último livro da Bíblia, vai falar que lá no céu, lá está, João vê como um semelhante ao Filho do Homem. Mais adiante, vai dizer também que no meio ali dos anciões, lá está o Filho do Homem. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que nós temos um grande mediador entre Deus e os homens. E ele vai dizer, Jesus Cristo, homem. Agora, quando eu digo para vocês que havia nele a possibilidade de pecar, por quê? Porque ele era verdadeiramente homem, mas o fato dele ter optado em não pecar o tornou o verdadeiro homem perfeito. Quando se fala que Jesus Cristo é o Filho do Homem, é o mesmo que se dizer Jesus, filho de Adão. É o mesmo que dizer Jesus, homem. Então ali você tem a natureza humana. Jesus Cristo como homem, ele teve cansaço, ele teve sede, ele teve fome, ele se alegrou, ele ficou triste, ele chorou na condição de homem. É por isso, prezado, que Jesus Cristo ele te entende. Ele sabe da sua necessidade, ele tem experiência de ser homem. Ele sabe disso e sabe que você é imperfeito, mas ele é o perfeito. Bem, agora, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos observar algumas passagens bíblicas, como por exemplo, Salmo número 110 e o versículo 1. Por gentileza, pastor Marcelino César. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Observem, em casa você pode observar, disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, Davi está dizendo, disse Deus a Jesus Cristo, ele aqui é apresentado como Senhor. Agora, com um parâmetro
né, com Lucas, o capítulo 2 e o versículo 11, presbítero Jeremias? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora, observe, por uma questão de tratamento, nós costumamos chamar alguém mais novo como a criança de você, de menino. Mas neste versículo, não é? Ele, como criança, ele é chamado de Senhor. Então, já em Salmo 110, Deus o chama de Senhor, e aqui, ele, como criança, é chamado de Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo, apesar de ter nascido há mais de 2000 anos atrás, ele já era desde a eternidade. Vamos observar também Salmos, o número 2 e o versículo 7. Pastor Marcelino? Direi o decreto: o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Há algumas pessoas que criam certa confusão quanto a isso. Então, aqui vai dizer: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Agora vamos observar Mateus, capítulo 1, versículo 18. Presbítero Jeremias. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Observe, o primeiro versículo, Deus está falando: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Já Lucas 1,18 diz que o nascimento deste filho, dessa criança, ela não é de natureza humana, mas ela é de concepção do Espírito Santo de Deus. E o que isso quer dizer? Quando Salmos 2,7 vai dizer: tu és meu filho, eu hoje te gerei, ele está falando de uma profecia da vinda de Jesus Cristo a este mundo sob a forma humana. E nesta forma humana, o anjo, que vai falar em Mateus 1,18, vai identificar que esta formação, ela é graças ao Espírito Santo de Deus. Traduzindo, na formação de Jesus Cristo no ventre de Maria, não há aí uma interferência humana. Ou seja, se naquela época pudesse ser feito um exame de DNA, por incrível que pareça, não acusaria uma célula masculina. Por quê? Porque o que foi gerado em Maria é algo completamente superior, além do que possamos imaginar. Ou seja, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o entendimento não consegue chegar, foi o que aconteceu. O quê? O nascimento de Jesus Cristo, ou seja, a visita de Deus no planeta Terra. E aí vai se cumprir o que João vai dizer, o quê? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele esteve entre nós. Então, Jesus vai falar para os seus discípulos e para os fariseus dizendo: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. E observe que quando o profeta Isaías vai falar sobre isto, no capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer o seguinte: um menino nos nasceu. Ou seja, ele está falando da criança de Belém, que nasce em Belém. Mas depois ele vai dizer que esta criança não é mais um menino. Essa criança, na verdade, é o Pai da eternidade. Ou seja, existe a eternidade, e a eternidade só existe porque ela foi criada pela Trindade, e na Trindade está o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ao visitar este mundo, ele, tendo abdicado dos seus poderes, esvaziou-se de si mesmo e esteve entre nós. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele optou por não pecar. Por isso, ele é chamado de Jesus, o Filho do Homem. Jesus Cristo, o homem perfeito, o homem que não pecou. Por isso que ele, completando as profecias acerca do sumo sacerdote, as profecias acerca do ministério sacerdotal, vai dizer que ele, por ser o sacerdote perfeito, o homem perfeito, ele é capaz de perdoar os nossos pecados e nos tornar justificados e santificados,
que é o assunto da próxima lição. Queridos, na lição anterior sobre Jesus Cristo, o homem perfeito, falamos sobre a vinda do Senhor aqui sobre a face da terra. Ainda puxando algo sobre a lição anterior, hoje nós costumeiramente pregamos o Evangelho utilizando o Novo Testamento. Na época dos discípulos de Jesus, eles não tinham esse material que nós temos. Então o que eles faziam? Eles pregavam Jesus Cristo a partir do Antigo Testamento. Então toda a pregação que a igreja fazia era de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Agora, este homem perfeito que veio ao mundo, este homem perfeito que vai transformar você, que era imperfeito, eu, que era imperfeito, em uma pessoa agora santa, em uma pessoa agora justa para Deus, não era uma novidade. Quando Jesus Cristo diz assim, olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando ele fala, vocês não conhecem as Escrituras, ele está dizendo que aqueles mestres não estavam tendo o perfeito discernimento do Antigo Testamento. Por quê? Porque em toda a lei e os profetas se falava deste homem perfeito que viria para trazer a perfeição para a humanidade. Observe que na pregação de João Batista, ele vai dizer assim, olha, eu estou batizando com água para o perdão dos pecados, mas no meio de vocês há um que eu não sou digno nem de mexer em suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus vai se aproximando, ele faz a seguinte referência de Jesus, é este o Cordeiro de Deus que, abre aspas, eu, além de não ter pecado, ele faz o quê? Ele tira o pecado do mundo. É por isso que quando, às vezes, algumas pessoas dizem o seguinte, mas como é que pode determinada pessoa, depois que pecou, que errou, que fez tantas coisas erradas, como pode ela agora dizer que é salva assim? Ela pode dizer que é salva, por quê? Porque os nossos pecados, eles são enterrados na cruz do Calvário. Os nossos pecados são lavados no sangue do Cordeiro. E sobre tudo aquilo que você fez de errado, o que vai dizer é o seguinte, o Senhor Jesus, olha, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Então, quando Jesus Cristo ele vem aqui na terra como homem perfeito, é para fazer de você uma criatura melhor, é para fazer de você algo perfeito. E como isso acontece? Isso acontece através do novo nascimento. Jesus Cristo, ele teve um encontro com um homem chamado Nicodemos. E no meio dessa conversa, Nicodemos ele procura saber como se chegar a Deus. E Jesus Cristo vai dizer, é necessário nascer de novo. Mas como? É necessário que nasça da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Não é uma mudança provocada, como muitos pregadores de igrejas fazem, tentando obrigar, tentando convencer as pessoas, até mesmo ludibriando, trazendo as pessoas lá para a frente para receber a oração e depois o constrange a aceitar ali a sua pregação. Não, não se trata disso. Primeiro, o que vem a ser conversão? Segundo o texto ao qual foi escrito a partir do Novo Testamento, que foi escrito no idioma grego, a conversão, ela é o quê? A conversão é isso aqui. Você está caminhando, andando para uma direção e daqui a pouco você se converte. Ou seja, você muda a sua direção. Ou seja, você estava caminhando para um lugar e agora você muda de direção. Você estava caminhando para onde? Olha, eu não sei você, mas eu estava caminhando para o inferno. E no dia que eu me converti, eu mudei a minha direção. Eu agora estou caminhando para o céu. Antes, dizia o quê? Que nós estávamos mortos em ofensas e em pecados, mas agora a direção mudou, ou seja, a conversão através do novo nascimento mudou. Antes você estava caminhando para a morte, agora você está caminhando para a vida. Antes
você estava no caminho de perdição. Como diz a mensagem: salvai-vos desta geração perversa. Agora você é um povo santo, adquirido de Deus. Agora você vai praticar boas obras, porque você é uma nova criatura. Mas como acontece isso? Isso acontece porque foi dentro de você. Não foi ninguém que te convenceu. A partir do momento em que você aceita o sacrifício de Jesus, aí é uma mudança de vida. Como nós chamamos teologicamente mudança de vida? Ela é chamada de conversão, o novo nascimento. Vocês se lembram do Salmo 40? Que popularmente nós costumamos usar apenas para, até brincamos, né, com alguém que está aguardando algo, que está demorando, e você vai aguardar com paciência. Mas o Salmo 40 é o mesmo que o hino 15 da harpa cristã. O que é o Salmo 40? É a conversão. Quando ele diz: eu esperei com paciência no Senhor. Ou seja, a minha alma aguarda a salvação de Deus. E quando eu me proponho a esperar em Deus, Ele ouve o meu clamor. E o que acontece é só você acompanhar na sua casa. Ele me tirou de um charco de lodo. O que é este charco de lodo? É a minha morte em ofensas e em pecados. Tudo aquilo que eu fazia de errado, Ele me tirou de um charco de lodos. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha, ou seja, eu agora estou firme sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Essa nova mudança não apenas me coloca firmado em Jesus Cristo, mas Ele vai fazer com que os meus lábios tenham agora um novo cântico. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou nos meus lábios um novo cântico, e através da minha vida, da minha mudança de vida, da minha mudança de direção, muitos verão isso e crerão. E aí, ainda o Salmo 40, ele vai dizer, sabe o quê? Ele vai dizer, olha, sacrifício de oferta o Senhor não quis. Sabe o que isso quer dizer? É que a sua salvação, você não alcança por méritos próprios. Não adianta você fazer votos, você fazer promessas, você fazer trabalhos em encruzilhadas, você fazer sacrifícios em montanhas, em escadaria. Você não pode alcançar a salvação por si mesmo, pelos seus próprios méritos. Por isso que o Salmo 40 diz, sacrifícios e ofertas o Senhor não quis. Expiação e oblação pelo pecado, o Senhor também não reclamou. Mas sabe o que acontece? Eis que logo eu venho, e no livro está escrito o quê? Está escrito a respeito de mim. E eu vou fazer o quê? Eu vou ter prazer em fazer a tua vontade. Então isto é o quê? É conversão, é mudança de vida. É como diz o Salmos número 15, como eu era cego, como eu andei, perdido eu estava vagando, longe, muito longe do meu Salvador. Mas um dia eu vi os meus pecados ali encravados em Jesus. Foi ali que pela fé os meus olhos se abriram e agora eu vejo a tua luz. Por quê? Porque foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali que pela fé os meus olhos eu vi. Então, aí está a conversão. Ou seja, eu mudei de direção. Eu estava caminhando para a morte, agora estou caminhando para a vida. Eu estava em uma porta que levava muitos caminhos, mas não levava ao céu. Agora eu estou em um único caminho que se chama Jesus Cristo, que este sim vai me levar ao céu. Então, este processo do novo homem, essa transformação, ela acontece quando o homem aceita Jesus Cristo, quando ele reconhece que apenas Ele é suficiente, apenas Ele é capaz de trazer uma mudança na sua vida. Porque a Bíblia vai nos dizer que na nossa própria natureza nós estamos mortos em ofensas e em pecados. O pecado trouxe a morte física, que é a cessação da vida, é quando o homem vai à sepultura.
O pecado também trouxe a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, ocasionado pelo pecado. Como diz a palavra, vocês estão mortos em ofensas e em pecados, e também o pecado vem trazer a morte eterna. Para a morte eterna não há mais solução. Ou seja, o estado em que o ser humano morre é o estado que vai permanecer. Uma vez que ele morre salvo, ele já está salvo. Uma vez que ele morre sem Deus, ele permanecerá sem Deus, não há uma segunda chance. Mas para a morte espiritual há uma solução, porque Jesus Cristo veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Muito bem, mas uma vez que a pessoa aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e aí, o que ele precisa fazer? Ele precisa mudar a sua vida, como eu já informei. Ele precisa mudar a direção. Ou seja, vai dizer o quê? Aquele que pecava não peque mais. Ou seja, aquele que roubava não roube mais. Aquele que matava não mate mais. Aquele que adulterava não adultere mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que vivia em vida de homossexualidade, que não viva mais, aquele que mentia, que não minta mais, aquele que procurava de qualquer forma derrubar o próximo, caluniar, que não faça mais isso. Por quê? Porque ele agora é uma nova criatura, nos seus lábios há um cântico novo, e esta progressão de mudança de vida dá-se o nome de santificação. E o que é a santificação? A santificação é a separação do homem. De quê? Do pecado. Porque quando Jesus Cristo ele conversa com Nicodemos, ele diz, olha, é necessário que o homem nasça de novo, e que nasça da água do Espírito, no momento do batismo, não é? A ordenança. Ali há uma simbologia que vai dizer o quê? A morte, a sepultura e a ressurreição. O que é a morte? A morte para o mundo. Então a pessoa morreu para o mundo. O mundo não existe mais para ele. Você lembra quando você era adolescente, que você brigava com sua coleguinha e dizia assim, você morreu para mim, você acabou para mim. Era uma forma de dizer que estava de mal, que estava separado. Quando o homem se converte e ele é nascido de novo, o mundo acabou para ele. O mundo morreu para ele. Não é? Antes ele estava morto para esse mundo, agora o mundo está morto para ele. E agora, quando no simbolismo do batismo, ele se levanta, ele agora é o quê? Ele é uma nova criatura. Ele agora ressuscitou em uma nova criatura. Ou seja, morreu para o mundo, os seus pecados foram sepultados. Eu jamais me lembrarei. Às vezes eu fico triste quando eu vejo alguém dizendo que no passado, parece que fala com prazer, eu fui isso, eu matava, eu fazia isso, quando Jesus Cristo já perdoou os seus pecados. Há outros que ficam com a mente turbada sobre aquilo que cometeu no passado. Olha, Jesus Cristo perdoou os seus pecados. O profeta vai dizer que ele lança para trás das suas costas as suas iniquidades. O salmista vai dizer que é ele quem perdoa as suas iniquidades. E quando alguém vai lhe acusar, mas no passado você fez isso, você matou, roubou, você fez isso, olha, não esquente a cabeça, porque não é este vizinho quem te justifica, não é qualquer um irmão da igreja, nem menos o pastor quem te justifica é Deus. Porque foi Jesus que com o seu sangue vermelho, carmesim precioso, mais poderoso que o homoprores dentro de uma máquina de lavar poçante, é capaz de transformar os seus pecados mais alvo que a neve, mais branco do que a pura lã. Por quê? Porque é Ele quem te justifica. Queridos, na salvação, você não é mais salvo que eu não sou mais salvo que você. Não existe isso. A salvação, ela ocorre de imediata. A justificação ocorre de forma imediata. Na justificação é o ato de Jesus Cristo te declarar justo. Ou seja, a cédula
A moeda que era contra nós, ela foi cravada lá na cruz. Não é? Então, dos seus pecados, Jesus Cristo jamais se lembrará. Quando fala que você é uma nova criatura, se você aceitou Jesus Cristo com 90 anos, com 80 anos, com 60, com 30 anos, para Deus começa a valer a partir dali. Ou seja, para Deus é como se você nunca tivesse pecado. Então o nome disso é justificação. Você não vê nas Sagradas Escrituras Deus se lembrando dos pecados de ninguém a partir do momento da conversão. Ele não se lembra. Então este é o ato de justiça de Deus. Você o aceitou e Ele agora te aceita como uma nova criatura. Agora, na santificação, já parte para ser um ato seu. Ou seja, você vai procurar se separar do mundo. Você vai abdicar. E às vezes as pessoas perguntam, por que eu sou salvo? A resposta errada, repito, a resposta errada é esta. A pessoa vai responder, eu sou salvo porque eu não bebo, eu sou salvo porque eu não fumo, eu sou salvo porque eu não roubo, eu sou salvo porque eu não adultero. São respostas erradas. Sabe por quê? Não praticar essas coisas não te traz a salvação. Agora, uma vez que você é salvo, que você é uma nova criatura, que você agora não pratica as coisas do mundo, aí sim, você não mente mais, você não rouba mais, você não adultera, você não mata mais. Ou seja, a salvação, ela não é oriunda de boas obras, mas o salvo produz boas obras. E o nome disso é santificação. Por isso que João Batista, ele não batizava qualquer um. Ele dizia o seguinte, quando um determinado grupo se aproximou para ser batizado, ele disse, vocês estão vindo aqui para ser batizados por quê? Quem foi que pregou para vocês? Quem foi que ensinou a vocês a fugir da agricultura? Primeiro, vocês vão produzir frutos que sejam dignos de uma pessoa que tenha se arrependido e então sejam batizados. Então, o nascimento do Espírito vai provocar na pessoa uma mudança completa de sua vida, que a mesma vai produzir boas obras, porque ele já é um salvo. Então, isto é uma pessoa que é agora uma nova criatura. É como diz o salmista, Senhor, quem vai habitar no teu santo lugar? Quem estará contigo no teu santo monte? E a resposta é, aquele que tem as mãos limpas, um coração puro, aquele que não fala maliciosamente, aquele que não calunia, aquele que não tem as suas mãos manchadas, este habitará o santo monte de Deus. Aqui está falando não de salvação que é por causa de boas obras, mas é de um salvo que produz boas obras. Que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando. Que você saiba que lá no céu há Jesus Cristo um homem perfeito, que é capaz de trazer a perfeição. Que você saiba que neste mundo você pode ser uma pessoa melhor para Deus. Que neste mundo você possa ser algo maravilhoso para Deus. Por quê? Porque na justificação é um ato de Deus para com a humanidade, mas na santificação é um ato seu para com Deus. Na justificação é aquilo que nós sabemos, é aquilo que Deus já fez por você, mas na santificação é aquilo que você vai fazer por você. Por quê? Porque o preço da salvação já foi pago por Jesus Cristo, mas o preço da tua bênção, o preço da santificação, esse é com você. É você que vai fazer. Então, meus queridos, que esta voz possa alcançar um coração alegre, um coração feliz e que esteja disposto a estar sempre perfeito perante o Senhor nosso Deus. E como disse Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como diz a palavra, para que venhamos chegar ao âmbito de um varão perfeito. Você
precisa procurar alcançar. Por quê? Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando maravilhosamente. Amém.